Se nós fizermos um estudo da Constituição Federal, a Constituição Federal deixa muito claro os limites de atuação do Estado em relação ao indivíduo. E esses limites não se alteram por conta da inovação tecnológica. Esses limites não se alteram por conta do desenvolvimento de novas funcionalidades, de novas tecnologias, de novos produtos, de novos aplicativos. A privacidade do indivíduo deve continuar sendo observada. A sua presunção de inocência deve continuar sendo observada. Né? As prerrogativas e direitos que estão previstos na Constituição não são afastadas pelo advento de novas funcionalidades digitais ou de novas tecnologias. Então, a implantação de um modelo de cidade, de smart city ou de cidade digital, evidentemente que não pode passar por cima de um modelo constitucional. Então, por exemplo, vamos falar de alguns estudos de casos. Então, o caso mais famoso na América Latina é o de Medellín, na Colômbia. Não é? Colômbia, por que Medellín é um caso que se traz de Smart City como exitoso? Porque lá houve uma preocupação de se incluir a população na discussão. Não é algo que foi decidido em termos de gabinete e implantado de cima para baixo. Não é? A política pública não foi definida a partir apenas do extrato político. Né? A cidadania, a população, foi envolvida na discussão. E ali se investiu em serviços que melhoraram a qualidade de vida da cidade, sobretudo em termos de acessibilidade, organização do transporte público, acesso a serviços públicos como educação e saúde. E num projeto que é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e monitorado, portanto, ao longo do tempo por essa agência de fomento internacional, essa interação entre o governo e a população é algo muito sensível que vem sendo medido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí, quais são as linhas estratégicas que vêm sendo seguidas lá, que vêm sendo adotadas, e que são interessantes para nós verificarmos como uma espécie de um estándar, como uma espécie de um parâmetro para aquilo que pode, eventualmente, vir a ser desenvolvido em outras cidades do Brasil, que leva em conta justamente a emancipação cidadã, quer dizer, aquela ideia de que se todo poder emana do povo, e é justamente nele que reside esta autonomia, ele deve estar presente nesse momento de decisão, ele deve estar presente nesse momento de inovação. Né? A ideia de open government, ou seja, um governo que seja transparente, né? Que possibilite o acesso à informação, que trate isto com toda a transparência. E, finalmente, sustentabilidade. Sustentabilidade dessa política pública e estratégias de longo prazo. Então, por exemplo, alguns exemplos que podem ser mencionados aqui do Brasil. Cidade de São Paulo, uma coisa boa e uma coisa ruim. Em 2012, nós tivemos a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, como alguns aqui podem se lembrar. Esta revisão foi participativa. Nós tivemos audiências, conferências e, na época, havia uma plataforma digital que recebia sugestões, aceitava sugestões, aceitava todo tipo de sugestão, inclusive redação de dispositivos inteiros. Aquilo, na época, eu me lembro porque eu participei disso, foi um sucesso do ponto de vista do estímulo à participação do indivíduo. Era um canal de participação. Agora, qual o contraponto disto? Né? Por exemplo, o projeto de lei 393, de 2 de agosto de 2016. É um projeto de lei que dispõe sobre... Projeto de lei municipal, né? Estamos falando da cidade de São Paulo, que dispõe sobre a institucionalização, consolidação e organização da política municipal de participação social. Cria o Sistema Municipal de Participação Social e trata especificamente das interfaces e ambientes digitais. Ou seja, é uma possibilidade de ter um instrumento legal que sistematiza melhor essa interface do cidadão com o seu governo, possibilitando mais o avanço da participação social. Sabe qual é a prioridade disso na Câmara Municipal? Zero.
Está empacado lá na Comissão de Constituição e Justiça exatamente há 1 ano. Não acontece nada. Uma pena. Uma medida relevante, uma iniciativa importante para qualquer governo que esteja aí, de qualquer partido, de qualquer orientação, porque isso transcende essa temporalidade. Tem a ver justamente com uma dessas medidas que integra um conjunto de medidas para que a cidade possa cada vez mais consolidar um perfil de cidade digital ou de smart city. Um outro exemplo que é muito citado é o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como nós sabemos, sediou a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, naquele instante preparatório desses grandes eventos, houve um investimento muito pesado em tecnologia, sobretudo, e na construção lá do que eles chamam de centro integrado de controle. E esse centro integrado de controle, o que ele fez? Ele integrou, né, em termos de controle, tudo que era câmera, tudo que era informação que estava disponível online, de transporte e de câmera online para fins de monitorar trânsito, encostas, coisas para emergência da defesa civil e também segurança pública. E aí, em 2013, o Rio recebeu o World Smart City Award no Smart City Expo World Congress, como um prêmio pela, vamos dizer assim, pelo avanço que foi a construção daquele centro integrado de controle. Mas depois que passaram esses eventos, e essa experiência veio sendo examinada, ela foi muito criticada. Foi muito criticada por quê? Porque, por exemplo, a experiência humana está alijada desse centro integrado de controle. Não existe participação aí. Esse centro integrado de controle não tem nem website. Ele não dialoga com a cidadania. Ele não dialoga com a população. Né? Ele é uma coisa fechada, ele é uma coisa mais militarizada ou para fins de segurança e de surveillance, de qualquer outra coisa. Ele não é inclusivo. As câmeras operam a lógica da exclusão. O que isso significa? As câmeras que alimentam esse centro integrado de controle operam as lógicas da exclusão da cidade do Rio de Janeiro. Elas monitoram bem aquelas vias turísticas, aquelas vias dos bairros mais abastados, e aqueles que não são, aqueles dos morros e das favelas, são excluídos desse monitoramento. Ou seja, eu tenho uma excelente ferramenta, um excelente instrumento, mas justamente por talvez não ter ouvido a população, ele reproduz uma lógica que é a dos governos de uma forma geral. Né? Então, eu não consigo avançar em termos, inclusive, de planejamento de longo prazo, porque eu não consigo ter dados confiáveis para essa experiência ao longo do tempo. E aí, eu sei que o meu tempo está acabando, eu vou para a conclusão. E aí nós temos experiências mais, vamos dizer assim, modestas, como, por exemplo, Itu, que eu mencionei há pouco, que tem lá um sistema de coleta de resíduos sólidos em containers que está, por meio de um software, conectado a um aplicativo que racionaliza essa coleta de acordo com os grandes centros produtores de lixo de resíduo sólido e de acordo também na medida em que esses containers estão prontos para serem retirados, né, e trocados. E tem todo um acompanhamento de como esses containers vamos dizer assim, a vida útil deles, se eles estão operando direitinho. E o que nós temos hoje, em termos de smart cities acontecendo, é o seguinte: vários projetos de parceria público-privadas sendo engendrados a partir de projetos de iluminação pública, né, que se começa a pensar com o investimento da iniciativa privada para se modernizar toda uma estrutura de iluminação da cidade, e a partir daí, com câmeras, com cabeamento de fibras óticas, se expandir isso num segundo momento para a expansão da própria internet, a expansão da própria possibilidade de se levar ferramentas de inovação tecnológica a outros serviços públicos. Ou seja, a gente não precisa ir muito longe para facilitar a vida do cidadão. Né? Aqui na cidade de São Paulo mesmo, uma ferramenta muito simples, que é o aplicativo dessa coisa que a gente que precisa de Zona Azul, né? Tão simples, é uma coisa
que ao mesmo tempo foi meio revolucionário, porque a gente precisava do talão de Zona Azul, precisava comprar num revendedor oficial, a gente nunca achava o sujeito do revendedor oficial, aí ficava na mão do sujeito que vendia na banca de jornal, aí vendia mais caro, você não sabia se aquilo era oficial, se era falsificado, né? E aí o tempo acabava, você levava multa. Não, hoje você tem um aplicativo, está lá o seu carro, está lá o GPS de onde ele está parado, você coloca o tempo de início e de saída. Passa o fiscal da Zona Azul, lá, o sujeito do CIT, o que ele verifica? Ele verifica no tablet dele se aqueles dados batem, aí ele não te multa. Se aquilo lá estourou e você está além do tempo regulamentar, ele te multa. Que eu não sei se é uma coisa que ele gosta de fazer ou não, mas ele multa. Né? Na verdade, o Caldas diria, não, ele não gosta de fazer, ele cumpre dever de ofício, ele é obrigado a multar. É verdade, eu concordo com o professor Caldas. Enfim, nós temos aí no futuro, e não é um futuro que assim, são os próximos 50 anos, é o já, é o amanhã, é o presente acontecendo instantaneamente e se reinventando. A possibilidade de avançarmos em termos de criação de novos mecanismos que podem revolucionar a forma como o indivíduo se relaciona com o poder público. E qual é o lado bom disso? Nós podemos nos tornar mais críticos, nós podemos nos tornar mais exigentes em relação àquilo que queremos que o poder público satisfaça enquanto prestação das suas obrigações, em termos de saúde, educação, creche, acessibilidade, organização do trânsito, coleta de lixo, etc.